Olá, hoje vamos falar sobre piloto. Então, o que é afinal um piloto? Vamos lá. Um piloto de série é o primeiro episódio que apresenta a trama, o tom, os personagens principais e como eles se relacionam. Seu objetivo é prender a atenção do público e atiçar a curiosidade para continuar assistindo a série. Então, o que é o piloto? Ele basicamente é o primeiro episódio de fato, só que ele tem uma série de regrinhas e coisinhas que ele precisa ter para fazer sentido. E aí, eu pensei em listar o ponto a ponto do que tem que ter no piloto, mas eu acho que a gente vai entender melhor com os exemplos. Então, essa aula aqui é mais curta. Eu vou falar primeiro umas dicas gerais e do que o piloto precisa ter para prender atenção. Essa receitinha de bolo clássico que geralmente funciona. E aí, depois, cada um aplica do seu jeito. Então, antes da gente ir para os exemplos, vou ler as dicas gerais, para vocês também já observar na hora dos vídeos react. Aqui em casa tá passando muita moto, então eu já peço perdão. Eu já tentei vários horários, eu gravei de 2 horas da manhã vários vídeos, mas não adianta, sempre tem muita moto. Então, desculpa e obrigado pela paciência. Vamos lá. Muitos pilotos têm um teaser que atiça a curiosidade. Quem é esse doido de cueca apontando uma arma no meio de um deserto? Breaking Bad. Esse é um exemplo. O Breaking Bad ele começa com uma tática de flash forward. Flash forward é uma visão do futuro do que vai acontecer no episódio. Às vezes também pode ser um enigma, alguma coisa. Numa das temporadas do Breaking Bad, começou com um acidente, um urso pela metade com o olhinho caído. Aí todo mundo se perguntava o que é esse urso. Tinha várias teorias do que poderia ser. E ao longo que foi passando a temporada, você foi ter a resposta. No caso, eu acho que dele demorou, na verdade, 2 temporadas. Então, vamos pensar que o teaser também pode ser algo meio premonição, um acidente primordial. Então, depois do teaser, que é algo para chamar atenção, uma isca, a gente vai para a parte de apresentação do personagem e algumas coisas relacionadas a ele, e pessoas, afins. Então, a gente vai mostrar o mundo comum do personagem. Walter, ele começa como seriado, ele é um professor de química, se sente humilhado. How I Met Your Mother é sobre o Ted procurando uma esposa dos sonhos. Então a gente vai começar a série mostrando que ele mora com a Lily Marshall, que ele é solteiro, que ele é romântico. E o segredo é como mostrar isso de uma forma condensada e com ações, sem que o personagem precise ficar falando toda hora. Olha, eu sou um cara romântico, eu sou um cara que mora com meus amigos. Se for procedural, qual tema / fio condutor será o crime da semana, o tipo de paciente, uma espécie de trama paralela. Então, por exemplo, Lei e Ordem SVU. O teaser do episódio é um crime que aconteceu. Então, no caso, vamos supor, é sobre um sequestro. Vai mostrar alguém achando uma prova que aconteceu um sequestro de um bebê. Exemplo. Eu não faço a mínima ideia se já teve esse episódio. Deve ter tido. E aí depois mostra o Elliot e a Benson indo atrás desse crime. Em Grey's Anatomy, por exemplo. Vamos supor que o episódio vai mostrar no começo alguma coisa que aconteceu entre os personagens no episódio anterior. Às vezes não, às vezes já começa direto, eles entrando no hospital e tal. E aí aparece um personagem que vai ser sobre o tema desse episódio. Exemplo, vamos supor que eles querem fazer a cirurgia para chamar atenção. Aí vai aparecer uma cirurgia muito complexa logo de cara, que vai atenuar o tema daquele episódio. O tema qual é? Inveja. Exemplo. Aí depois vamos para pensar em qual seria o pior cenário ou o mais interessante para o personagem naquele momento. Isso é uma dica da Shonda. Então, se você quer ressaltar algo específico do seu personagem, por exemplo, a Cristina em Grey's Anatomy, ela é muito competitiva. Que personagem, que situação poderia exaltar mais essa competitividade dela? Um prêmio? E que lição ela tiraria disso? Isso é uma dica da Shonda, que é a criadora de Grey's Anatomy. A gente vai analisar o primeiro episódio e vai ficar mais claro isso. Séries ongoing geralmente tem uma new girl que apresenta o público. Isso é muito frequente em séries ongoing. Só retomando, séries ongoing é aquela que você já vai entrar no meio do caos. Então, Mad Men, você já entra no mundo da publicidade. E aí você tende a ficar perdido, porque é uma coisa que você não conhece. Então, geralmente se insere uma personagem nova, um novato, que alguém vai apresentar. Então, em muitas séries, você pode ver que sempre tem alguém entrando num trabalho novo,
uma professora começando agora, aí a diretora vai falar, aqui é a sala dos professores. Aí você já sabe que é um cenário importante para aquela série. Grey's Anatomy já é o primeiro dia de todos os médicos, então você vai conhecer o hospital junto com eles. Você entra naquele furacão junto com eles. Tem muita coisa que você vai ficar curioso, mas você vai aprender ao longo da série. Depois, precisa expor, mas use o subtexto se for necessário. Mas histórias de época fantasiosas precisam investir na exposição do universo. Não precisa dizer tudo, mas o suficiente. Então aqui é sobre falar a regra do jogo. Isso vale para todas as séries, mas especialmente em época e fantasia, até para quando você for escrever a Bíblia, você precisa focar de descrever o universo, para entender as regras. Em Game of Thrones, o mundo é dividido em 3 lugares. Eu assisti Game of Thrones há muito tempo, eu não lembro se é exatamente assim. Aí você dá uma breve descrição daquele mundo. Esse aqui só neva, esse aqui só faz fogo e por aí. Hospital. Temos a ala da emergência, temos cirurgiões, temos essa ala aqui e essa ala aqui. Você é interno, você é o cirurgião 1 e por aí vai. Tem coisas que você só vai entender ao longo da temporada. Então é preciso saber dosar isso. Também para não ficar muito apressado, muita informação faltando, sabe? Por isso que é muito importante a pesquisa. Principalmente em séries que são de profissão, o ideal ou é você já ter vivido aquela profissão, ou até mesmo você fazer um laboratório. Dizem que para séries policiais dá para fazer um laboratório em delegacia que eles deixam, mandar um formulário e tal. Eu realmente não sei como funciona isso, mas é o que eu ouvi dizer. No final a gente é um pouco ator. O ator não faz laboratório para viver o personagem, a gente precisa para construir a série. Eu li um livro chamado Homens Difíceis. Ele falava sobre a era de ouro da televisão. Então era séries Sopranos, The Wire, Mad Men, Six Feet Under. E no Mad Men, especificamente, o criador da série, ele investigou durante muito tempo como eram os anos 60 e como era o mercado publicitário naquela época. Ele tinha um bolinho, assim, de informação. Por isso que a série era tão rica e tão precisa. Mesmo que você não entenda nada de anos 60, aquilo tá lá, você sente até no diálogo como a pessoa vai se comportar. Então pesquisa é fundamental. Eu não coloquei aí, mas para personagens tem vários formulários para você preencher coisas sobre eles. Um deles é o formulário do Proust, que é um escritor francês muito famoso, que ele tinha uma série de perguntas que você fazia para o seu personagem para montar o perfil dele. Então, assim, coisas como qual o seu lugar preferido, se o mundo acabasse hoje, o que você faria? Perguntas que a gente até se faz mesmo no dia a dia, ele falava para fazer pro personagem, porque aí você conseguia prever qual era a prioridade de cada um. Quanto mais cedo o incidente citante aparecer, melhor. Isso é muito importante, até porque hoje em dia a gente vive num mundo onde as pessoas não têm paciência. Então uma cena teaser bem feita, você já nos 10 primeiros minutos já mostrar que aquele cara que é um professor pacato vai virar um traficante, melhor ainda. Ticking clock é uma boa. Isso também para o longa é maravilhoso, porque vai dando tensão, vai aumentando aquilo. Então, em 24 horas, você sabe que na temporada vai durar equivalente a 24 horas em um dia. E quanto mais tempo passa, pior fica a situação do Jack Bauer. Então, é necessário montar bem isso. Lei e Ordem usa muito isso, né? O assassino, ele vai matar daqui a quanto tempo? Então, se eles demorarem muito, o assassino vai matar mais. Então, vai dando uma pressão. O Grey's Anatomy também usa muito isso, a questão de diagnóstico, cirurgias e afins. Que é pistas e iscas. Você tem que jogar por toda parte, assim, ou pequenos mistérios para você querer continuar. Por que o personagem X se comporta desse jeito? Qual é o passado do personagem Y? Alguns pequenos mistérios são respondidos logo de cara, ou no mesmo episódio. Por exemplo, em Grey's Anatomy a gente vai ver que a Meredith, ela é filha de uma grande cirurgiã, mas ela não fala muito e não fala onde a mãe tá. No final do piloto, você descobre que a mãe tem Alzheimer e tá numa clínica. Aí você vai ficar atento. Desde quando isso acontece? E quando as pessoas descobrirem sobre isso? São pequenos mistérios que são necessários para fisgar o telespectador. Então, as 10 primeiras páginas, as 5 primeiras, elas são muito importantes para qualquer série, até mesmo filme. O negócio tem que ser muito bem trabalhado,
mostrar o caráter do personagem, mostrar mais ou menos sobre o que a série vai ter. Se só a série é uma série de ação, então tem que os 10 primeiros minutos tem que ter muita ação logo de cara. É claro, isso aí são dicas gerais, não pode ser que tenha diferenças. Mas até séries consideradas um pouco mais lentinhas, como Mad Men, os 10 primeiros minutos já são muito pra fisgar e mostrar como é o personagem. Você fica curioso, assim, o que será que o Don Draper tá criando naquele hotel? Quem matou Laura Palmer? Então é muito importante pensar com muito carinho esses 10 primeiros minutos e também no gancho que você vai deixar pro final. No geral, pilotos são usados muito como portfólio para o roteirista, principalmente o iniciante. Geralmente as pessoas pedem um piloto original seu, até para avaliar como você faz o arco e tudo, ou pedem um sample de algum episódio. Então tem gente que faz, sei lá, um sample dos normais, um sample do How I Met Your Mother, que seria um episódio à parte que você escreveria daquela série. Então também é uma coisa importante para se pensar. Então é isso. Aí o próximo episódio já é estudo de caso. É um vídeo mais react, mas eu acho que dá para ver bastante vendo. A gente precisa sempre lembrar que antigamente não tinha livro de roteiro, nem vídeo. As pessoas aprendiam mais assistindo, reassistindo e fazendo engenharia reversa. E é para isso que a gente está aqui. Então, muito obrigada. Até a próxima.